de todos. A minha direita, Natália Almori, ela é vice-presidente da APAMEC, e a Marília Loura, da secretária-geral da APAMEC. Eu gostaria, antes de a gente iniciar, a gente convidar a nossa palestrante. Eu vou falar uma coisinha bem curtinha, porque o que é interessante é falar sobre a palestra. Natália, eu gostaria que você falasse alguma coisa. Boa noite, obrigada a todos os nossos amigos. Esse tema realmente está sendo muito interessante até para nós que estamos realizando esse evento, porque a doutora Sandra foi indicada pela Zuleika Margutti. A Zuleika, ela é educadora financeira, ela é mediadora, e aí ela nos indicou o Fábio Barbalho. Tá aqui. Ele é educador financeiro, coach, palestrante. Duas pessoas incríveis. A doutora Sandra nós estamos conhecendo hoje. Já vi ontem ela na live que o Fábio produziu. Ele está com um desafio, 30 dias. E está sendo bem interessante. Quem quiser entrar, dá tempo, Fábio? Dá tempo. Dá tempo de entrar. Lá na APAMEC vocês conseguem ver esse link. Ele fez um desafio de 30 dias. Não é, Fábio? Sim. E ele vai nos ensinando através de educação financeira, o autoconhecimento, porque tem muita coisa envolvida, energias, não é? Energias envolvidas, então a gente aprende a parte financeira de maneira muito gostosa. Então a gente teve esse privilégio de conhecer duas pessoas incríveis. Agradeço também o deputado que nos concedeu esse espaço, o deputado Carlos Janazzi. E lembrando que esse mês é o dia do mediador, dia 23 de setembro. A nossa gestão vai fazer um ano semana que vem, então está sendo um momento bem especial para nós. Marília. Boa noite a todos. Estou muito contente de estar todo mundo aqui, porque esse assunto é um assunto muito interessante. A doutora Sandra é uma pessoa espetacular, vi muitos trabalhos dela e estamos tendo o privilégio de estar com ela aqui hoje, né? E a Zuleika que nos trouxe, ela faz parte da nossa associação e a gente está muito contente com isso. O Fábio, né? O trabalho todo de apoio que ele nos deu. Então, vocês vão estar assim, bem assessorados nessa matéria aqui do direito sistêmico, que é um assunto novo no mercado que está sendo introduzido agora, né? É algo novo que está vindo. É uma alternativa que os mediadores e conciliadores estão utilizando com muito resultado, um resultado bem positivo e que está dando assim muitos estudos, muitas palestras e muitos grupos de estudo. A doutora Sandra mesmo, que é do Rio de Janeiro, ela vem para cá e tem grupos de estudos, dá aula, curso, tudo aqui. E, então eu estou muito contente de vocês estarem aqui, porque nós vamos estar aprendendo muita coisa, principalmente com ela. Tá? Muito obrigada. E antes de dar a palavra para a doutora Sandra, eu gostaria de falar em nome da APAMEC o seguinte. Semana que vem, dia 23 de setembro, é o nosso dia, é o dia do mediador e conciliador aqui no estado de São Paulo. E infelizmente, eu digo o seguinte: nós estamos fazendo diferença no judiciário de São Paulo e do Brasil. Então, sem conciliador e mediador, olha, nossa justiça seria péssima. Aliás, não é grande coisa, embora seja a mais cara do mundo, né? Fique bem claro. Então, dia 23 é o nosso dia, né? E comemorando, né? Uma da comemoração é a palestra da doutora Sandra. Vamos tentar abrir, né, doutor? No fim da palestra, para perguntas, né? E eu acho que, acho que por enquanto é isso aqui. Vamos começar? Obrigada. Gente, eu não consigo ficar sentada, vocês me desculpem. Alô? Opa! Então vou falar em pé, porque eu sou assim. Então, o que a gente vai falar hoje? sobre a constelação sistêmica aplicada ao direito.
E por que eu estou falando de constelação sistêmica? E da onde vem a constelação sistêmica? Bert Hellinger cria, enuncia a constelação há uns 30 anos atrás, chegou no Brasil uns 23 anos atrás, e é uma nova forma de ver. Depois da constelação sistêmica, há coisa de uns 5 ou 6 anos atrás, começaram a haver outros tipos de constelação. Constelações estruturais, constelações fluviais, constelações xamânicas, vários tipos de constelação. O que elas têm em comum? É essa visão sistêmica, onde eu olho para o meu cliente e logo a seguir eu olho um pouco mais além. Eu olho para o sistema dele. Talvez seja o sistema familiar. Talvez seja o sistema organizacional. Talvez seja o sistema educacional. Depende da problemática que ele nos traz. E Sam Stork, que é um juiz, após ter feito o curso de constelação, ele levou para o judiciário a constelação. Ele é juiz de direito de família e começou a aplicar, e depois disso as coisas começaram a aparecer mais e mais dentro do direito, a ponto das pessoas chamarem de direito sistêmico. O que é um pleonasmo, né? Porque o direito por si só já é sistêmico, né? A gente está aqui numa assembleia que é um sistema, né? Toda parte do direito, quando a gente vai estudar, né, todos aqueles processos, é tudo sistêmico, né? O que difere é aplicar esta visão que o Hellinger traz, mesmo nessas outras formas de constelação, que depois, quando eu abrir para perguntas, vocês vão poder perguntar. Eu fiz uma apresentação breve para dar uma visão geral e a gente vai conversar aqui sobre isso, ok? Então, o que é a constelação? Quem aqui já viu uma constelação? Ok, metade já viu. Algumas pessoas não viram, então eu vou descrever aqui os 6 passos de uma constelação. A primeira... Eita! Vamos voltar, porque ele não está abrindo... Ai, não acredito. Ele não está abrindo os itens. Vê lá, Fábio. Aqui não está abrindo. Então, o primeiro passo de uma constelação qual é? É a gente escolher o tema. Uma vez que o tema, o problema foi definido, a gente vai montar esse sistema. De que forma nós vamos montar esse sistema? Quando eu estou com um grupo, pode ser com pessoas representando a pessoa em questão e o problema em questão. Eu gosto de trabalhar com pouquíssimas pessoas. Agora, depois que a gente escolheu os representantes, vamos falar que eu estou num escritório de advocacia, num escritório de conciliação ou de mediação, eu e o meu cliente. Eu posso usar âncoras no solo, eu posso usar post-it, eu posso usar bonecos, que é o mais comum, para representar tanto a pessoa quanto a problemática. Depois que eu escolhi, eu vou montar esse campo. Eu vou colocar a pessoa e logo em seguida eu vou botar as questões. E aí eu vou fazer uma leitura desse campo. Lendo esse campo, eu vou poder entender melhor o que está por trás da queixa que aquela pessoa me trouxe. E uma vez que eu entendi aquela queixa, começa o processo de solução. E aí a solução vem através das técnicas que a gente aprendeu e, por fim, a gente faz um encerramento, a gente fecha aquilo ali. Isso é uma constelação. Ah, mas eu como mediador, eu como conciliador,
eu vou fazer todo esse processo? Não necessariamente. A primeira coisa que eu preciso ter é uma visão sistêmica, é não olhar para o problema daquela pessoa, é não olhar para aquilo como se aquilo fosse a verdade. Aquilo é a verdade da pessoa e não necessariamente a verdade. Então é muito interessante quando você trabalha com um casal, que eu peço, e o casal está presente, né? Às vezes só está uma das pessoas do casal. Eu peço que a pessoa se coloque e depois coloque o parceiro. E depois eu peço que o parceiro o coloque e depois coloque a pessoa. E você vai ver figuras completamente diferentes. De repente eu me coloco olhando para o parceiro e o parceiro me coloca de costas para ele. Quem está falando a verdade? Ambos. É o mesmo sistema, mas a visão é diferente de um para o outro. E quando eu me coloco e depois eu coloco o parceiro, onde é que eu estou? Na minha vida, no meu sistema. E ele entrou. Então eu estou olhando o que aquela pessoa sente. Quando ele entra na minha vida, o que muda? E quando ele coloca ele próprio e depois me coloca entrando no sistema, ele está onde? Dentro do sistema dele, tranquilo. E como é que eu altero o sistema dele quando eu entro? De que forma ele me percebe? Então, só por aí, um conciliador, um mediador, já vai ter muito material para entender o que está acontecendo naquele casal. E aquele casal se conheceu, se apaixonou e ficou junto. E depois é que vieram os filhos. Então os filhos são colocados depois que eu já vi esses dois movimentos, o dela no sistema dele e o dele no sistema dela. Percebe a riqueza que você tem de material para fazer uma conciliação e uma mediação com uma dinâmica muito simples, que você não precisa fazer um curso de constelação, se fizer tanto melhor. Mas você, com algumas técnicas constelativas, você pode fazer muita diferença na tua maneira de pensar e na maneira do cliente entender aquilo que está acontecendo. E depois vem os filhos. Como ele coloca aquela criança, como ela coloca aquela criança. Eu sempre faço essa dobradinha para ver como é que as coisas estão. Tem outras formas de fazer isso? Claro, tem um monte de formas de fazer isso. Muitas formas de fazer isso. Mas essa é uma delas só para vocês que não viram uma constelação terem ideia do que acontece. Então, a gente vai ter que ir por aqui mesmo, porque senão a gente não vai conseguir ver nada. Isso é o quê? Um novo paradigma. Né? Da gente poder olhar para o campo do direito e para a ciência jurídica, trazendo essa nova forma de perceber os vínculos, dentro dessa ótica que foi desenvolvida pelo Bert e que traz à tona essa compreensão de uma coisa que está oculta atrás das desavenças. Quando um casal chega até a gente, né, que é bastante comum, exigindo coisas absurdas, esse casal se separou naquele momento em que ela descobriu que ele estava traindo? Não. A separação aconteceu lá atrás, porque quando eles se conheceram, eles ficaram juntinhos e foram seguindo a vida juntos, e depois eles começaram a terem vidas separadas, mas continuavam achando que estavam juntos. E quando a separação de fato ocorre, ela ou ele ou ambos estão cobrando o quê? Isso aqui? Não, estão cobrando todos esses anos, todo esse tempo em que eles ainda estavam separados, mas juntos, e tem uma série de mágoa, de ressentimento, de várias coisas. E quando a gente estuda a constelação, a gente percebe o quê? Que a maioria dos casais, quando se separa, o problema não é falta de amor. O problema muitas vezes está mais lá atrás, numa lealdade invisível. Porque se eu ainda não sou adulta,
Mas Sandra, você está com 40 anos, está com 50 anos e não é adulta? Sim, porque muitas vezes eu continuo casada com o papai. E todo homem que aparece na minha vida, eu comparo com o papai e, desculpe, não é o papai, não serve, não está bom bastante, e eu cobro daquele homem coisas que ele não pode me dar. E muitas vezes a gente sabe que aquele homem procura a mamãe e não é a mamãe. Ou às vezes aquele homem procura uma esposa e quem está do lado dele? A mamãe, porque ela trata ele como se fosse filho. Então, todas essas dinâmicas, quando elas são reveladas, a verdade liberta, né, gente? A pessoa fala, nossa, é isso que está acontecendo. E para de cobrar uma coisa que não é o que ela realmente pode receber ali naquela separação. Quando ela percebe o mal que a alienação parental faz com a criança, as consequências que aquilo vai ter com aquela criança, ela para de usar a criança como moeda de troca. Então, todo mundo aqui que trabalha com coach, com terapia ou com judiciário, vê isso acontecer constantemente. Então, qual é o objetivo desse novo paradigma? O que a gente quer trazendo esse olhar sistêmico para a conciliação, para a mediação ou para o jurídico? Pacificar, humanizar o judiciário, porque é uma coisa que acaba ficando fria se a gente não tem esse olhar do conciliador, do mediador. Prevenir as demandas. Gente, como está cheio, lotado o judiciário, a gente tem que desafogar isso. E quem que vai fazer isso? É o conciliador, é o mediador. E conciliar de uma forma profunda e definitiva. Todo mundo aqui que trabalha nessa área já viu que a gente faz acordos que não são cumpridos. Porque eu concordo só para fechar o negócio e depois eu vou cobrar outra coisa. Que coisa que eu vou cobrar? Aqueles anos todos que nós estávamos juntos, mas separados. E eu estou falando aqui de casal, porque todo mundo aqui conhece conflito de casal. Mas quando isso acontece numa organização em que eu quero uma indenização, às vezes eu só quero uma retratação, às vezes eu só quero ser reconhecida por aquilo que eu não fiz e fui mandada embora por uma coisa que não era minha responsabilidade de ter feito. Então é a mesma coisa, o que a pessoa quer está oculto. Aquilo que ela diz nunca é o problema. Aquilo que ela traz nunca é o problema. E cabe a nós sermos, junto com eles, naturalmente, os detetives que vão atrás do problema real, né? Então, quais são os fundamentos desse processo sistêmico que o Hellinger traz? Ele começa com a teoria dos sistemas, né? O que fala a teoria de sistemas? Que todas as partes do sistema têm igual importância. Então, se faltar um pininho no teu relógio, ele vai parar de funcionar. Ah, o mais importante é o ponteiro. Não, gente. Ponteiro só marca a hora. A gente nem usa mais ponteiro, né? Tô antiga. Tudo bem. Mas todas as partes têm igual importância. A gente não pode esquecer de nenhuma das partes. Campo mórfico. Por que eu coloco o bonequinho ou o representante e ele sente aquilo que aquela pessoa sente? O Rupert Sheldrake, que é um biólogo, ele fala dessa questão de campo mórfico. Todo mundo aqui, ou a maioria de vocês, já ouviu falar daquela experiência com macaco, que os macacos estavam sendo observados numa ilha lá na Austrália e a macaca deixa a batata cair dentro d'água. E fica gostosinho, né? Salgadinho. Então ela passa a molhar a batata. E aí macaco imita, né? Todos os macacos começam a fazer isso. Só que numa outra ilha, sem nenhuma conexão com essa, os macacos daquela espécie também começam a ter o mesmo comportamento. E aí ele começa a estudar isso nos pássaros, em outros animais, e ele percebe que quando um determinado número de seres
de uma determinada espécie faz um aprendizado, toda a espécie se beneficia daquele aprendizado, faz também aquele aprendizado. Então, nós humanos somos muito semelhantes e por isso, quando alguém fala você me representa, você representa o meu problema, a minha falta de dinheiro, a minha separação, ou seja lá o que for, aquela pessoa que está tomando este lugar entra neste campo mórfico, que é um campo de informação. Quem fala sobre isso é Rupert, com 2P, Sheldrake, com SH, Sheldrake, K-A-K-E no final. A física quântica também fala de coisas que a gente vê na constelação. Principalmente, se vocês quiserem procurar na internet, o experimento de dupla fenda, que diz que o olhar de quem observa altera o que está sendo observado, né? Porque às vezes o elétron funciona como onda e às vezes ele funciona como partícula. Então, quando o teu cliente chega, ele tem uma determinada visão, aquela partícula, aquela coisa que já está manifesta, e você mostra uma série de coisas para ele, é como se aquilo ficasse mais solto e ele pudesse olhar de uma forma diferente. Terapia familiar sistêmica, a gente já vai falar no próximo slide. Hipnose ericksoniana, e da hipnose ericksoniana nasce a PNL. A PNL é uma condensação, é um estudo feito em cima da hipnose ericksoniana, que é uma forma de você conversar com uma certa indução para que a pessoa saia do mental e possa estar mais flexível dentro daquelas crenças limitadoras. O psicodrama, né? Moreno cria o psicodrama uns 40, 50 anos atrás e utiliza essa forma dinâmica de representação, onde a pessoa se vê representada no outro e consegue ver coisas que ela não via antes. O próprio coach sistêmico, né? Um mediador que tem as ferramentas de coach, que são aquelas perguntas super poderosas que faz a sua mente transcender aquilo que você pensa e encontrar respostas que você já tem, mas que você, por não fazer a pergunta correta, você não acessa. Então, tudo isso são fundamentos para a gente fazer uma mediação sistêmica, uma conciliação sistêmica. Tem que ir aqui, isso. Então, quais são as bases que o Hellinger traz da constelação familiar? A primeira é a ordem do pertencimento, a segunda é da hierarquia ou ordem, e a terceira é o equilíbrio entre o dar e o tomar. O que significa isso? A primeira lei diz que todos têm o direito de pertencer, que ninguém pode ser excluído. Então, por exemplo, se vocês quiserem, todo mundo está aqui e se inscreveu, né? A gente manda esse slide para vocês, tá? Não tem problema nenhum, eu mando os slides. Fábio, a gente pode fazer isso, né? Já mandar para todo mundo os slides, né? Que aí vocês podem ter acesso a essa informação sem precisar ficar copiando. O que acontece? Se eu excluo o meu marido, eu falo mal do meu marido, aquele teu pai, aquele sem vergonha, aquele isso, aquele aquilo, o que vai acontecer com essa criança? Ela vai ficar do meu lado ou ao lado do pai? O que vocês acham? Ao lado do pai. Não tem outra opção. Ela fica do lado, conscientemente, ela fica do lado do mais forte, daquele que pode protegê-la. Mas, afetivamente, ela fica na defesa de quem foi excluído.
Por quê? Porque existe uma consciência familiar, uma consciência ainda maior do que a minha consciência pessoal, né? O Freud dizia o quê? Que eu só uso 10% do meu cérebro. Não é porque eu só uso 10% do meu cérebro, não. Eu uso todos os meus neurônios, eu uso 100% do meu cérebro, mas eu só tenho consciência de 10%. Todo o resto está subconsciente. E a maior parte das atitudes que eu tomo na vida, elas vêm da onde? Do meu subconsciente e não da minha consciência. Eu, teoricamente, não faria isso, mas eu acabo fazendo, eu não tenho essa escolha. Aí, logo depois do Freud, surge o Jung, que era discípulo do Freud, e ele fala, peraí, não é só isso não, tem um inconsciente coletivo, arquetípico. Em todas as civilizações, em todas as épocas, existem histórias que se repetem. Histórias muito antigas que se repetem, é como se fosse uma forma. A gente vê isso nos contos de fada, a gente vê isso na mitologia. Então, este inconsciente, ele também age, não é só um inconsciente individual, tem algo ainda maior do que aquilo que eu, Sandra, vivi. Aquilo que toda a humanidade viveu. Haja visto aí o campo mórfico, né? Então, o Hellinger fala assim, peraí, mas tem um outro que está muito próximo da gente, que é o consciente familiar, que é inconsciente para nós e que age até 7 gerações. Então, coisas que aconteceram no passado da minha família e que eu não tenho a menor consciência e que nem a minha mãe, talvez nem a minha avó tenha conhecimento, ele me coloca numa posição onde, para honrar aquele antepassado que foi excluído, porque todos têm o direito de pertencer, me fazem repetir um comportamento que eu nem entendo por que eu ajo dessa maneira. E isso é a lei do pertencimento. Fui dar essa volta toda para vocês entenderem que isso é muito forte e que isso não é visto a olho nu. Se eu perguntar para a pessoa, mesmo que eu use perguntas super poderosas, ela não tem a resposta, porque está no inconsciente, e eu só vou ter acesso a esse inconsciente com técnicas sistêmicas, não necessariamente a constelação, mas eu posso usar outras ferramentas sistêmicas, ok? A segunda lei é a hierarquia, é a ordem. Então, o que ele enuncia? Que quem chega primeiro tem precedência. Quem chega depois precisa de mais atenção. Pô, acabou de chegar e já quer sentar na janela? É mais ou menos assim. O primeiro filho tem que ocupar o lugar do primeiro filho. E eu não posso favorecer o segundo ou o terceiro se antes o primeiro não foi satisfeito. Antigamente era muito comum, né? Eu sou a primeira filha, ela é a segunda filha, ele é o terceiro. Mas ele é homem, ele vai para a faculdade e a gente vai ser dona de casa. Só tem dinheiro para botar um na escola? Vai ele. Ele não pode, eu que tenho que ir, porque eu sou a primeira. Ele é o terceiro filho. Mas não é assim que acontece. E o que é pior? Lembra a lei do pertencimento, que a gente falou aqui, que todos têm direito de pertencer? Um filho não nascido, um aborto, quer ter sido espontâneo ou provocado, não faz a menor diferença, é um filho não nascido. Ele precisa pertencer, ele precisa ser contado. Então, se eu perdi a minha primeira criança, quando nasce a segunda, ela é a segunda, ela não é a primeira. E ser a segunda é muito mais leve do que ser a primeira. Ela carregar esse ser a primeira, quando não é. Eu carreguei por muitos anos ser a única, quando não sou. Eu sempre soube que a mamãe perdeu uma criança antes de mim, mas ela não era contada. Ah, quantos vocês são? Ah, sou só eu. Sou filha única. Não, eu não sou filha única. Eu sou a segunda. E depois de mim, outra mulher do meu pai também perdeu outros filhos. Então eu sou a segunda de muitos. Faz mais diferença ainda. Né? A gente vê as pessoas engordando, comendo pelos irmãos não nascidos.
A gente vê as pessoas comprando 3, 4 sapatos iguais, 3, 4 blusas iguais de cores diferentes e que nem usa, para esses irmãos que não nasceram. E elas nem sabem que isso aconteceu, porque existe essa hierarquia e existe uma fidelidade entre os irmãos. A gente que trabalha com clínica vê isso constantemente. Então eu tenho que honrar essa hierarquia. Uma outra hierarquia que é muito desrespeitada por filhos e pais, não vamos botar a culpa só nos filhos, né? É a hierarquia entre pais e filhos. Os pais são grandes, os filhos são pequenos. Então, eu o conheci, nós nos casamos. Aí nós tivemos a nossa filha. Quem chegou primeiro nessa relação? Nós dois. Ela chegou depois. Lógico que nos primeiros meses eu tenho que dar muita atenção para ela e dou pouca atenção para ele. Mas ela já está com 15 anos e ela que decide o que a gente vai fazer nas férias. Eu não dou atenção para ele, ele não dá atenção para mim. O que acha que vai acontecer desse relacionamento, gente? Pelo amor de Deus. O relacionamento de casal tem precedência ao relacionamento com os filhos. E muita gente esquece isso. E a gente, como conciliador, a gente, como mediador, mostrar isso para as pessoas faz muita diferença. Porque eu falo, a culpa é dele que me traiu. E peraí, você era esposa dele mesmo? Ou você deixou de ser esposa depois que você teve a filha? Ah, eu tenho culpa também. Eu também sou responsável. Muda tudo. Muda tudo através dessa consciência. O último, que talvez seja o mais difícil, o equilíbrio entre o dar e o tomar. Porque isso é sutil, né? Se eu for falar do equilíbrio entre o dar e tomar em termos de dinheiro, é mais fácil, né? Porque são cifras. Mas em termos de carinho, de presença, de amor, faz muita diferença. E como é que é esse equilíbrio? Eu o conheci, né? Tivemos um papo ótimo, e no dia seguinte eu telefono, adorei falar com você. E ele não me responde. Aí eu passo um WhatsApp. Ah, como foi bom você lá na palestra e tal. E ele também não responde. Mas como eu sei onde é que ele trabalha, eu vou lá atrás dele. Gente, pelo amor de Deus, isso é perseguição, né? Porque tem um tempo. Né? Lembra que a gente estudava em química, que é o tempo de latência? Quando você faz uma química ali qualquer, tem um tempo que aquilo vai para ter a reação. Então eu dou e eu espero o outro receber e me dar de volta. E quando ele me dá de volta, eu posso voltar a dar alguma coisa. E isso é o tempo de cada um. Se não houver isso, o que acontece? Eu dou, e o outro sai correndo. A gente vê isso. Aquela mulher que parou a vida dela, pagou a faculdade do marido, e quando o marido se formou, deu-lhe um pé na bunda. Porque quem é que paga a faculdade de alguém? É a mamãe, gente. Ele quer a mamãe ou ele quer a esposa? Ele casou com quem? E ela está fazendo o papel de mamãe e depois reclama.